Elsa Elvis é piauiense de Correntes, está de volta ao Piauí, claro, com um grande momento, como você acompanha, que é uma curadoria de artes plásticas piauienses. Por sinal, ela é especialista na área de curadoria e vai falar um pouco para a gente também sobre suas obras. E para falar do trabalho de piauienses, tem a Laline Mendes, que arrasa na apresentação. Confere só. Olha só, agora vamos falar de artes do Piauí num contexto mais global, mais mundial. E a gente está com a Elsa Elvis, ela que é de Corrente do Piauí, morou em Teresina durante um tempo, aos 17, foi embora. Brasília, Goiás, Tocantins, São Paulo, né, onde ela ampliou os conhecimentos, fez uma especialização na área de artes plásticas e curadoria, mas ela é formada mesmo em artes visuais. E tudo isso que a gente está vendo é parte do trabalho dela, da curadoria dessa galeria linda que inaugurou em Teresina, que é da minha amiga Laline Mendes, né? E a gente vai falar com ela e conhecer um pouco do seu trabalho. Como tudo começou nas artes plásticas e nas artes visuais? Queria que você falasse pra gente. Ai, Ivanildo, acho que artes plásticas, na verdade, está no sangue. Eu comecei a pintar muito nova. Eu pintei com 10 anos de idade. Então, assim, sempre tive muita afeição por desenhar, por pintar, por tudo que diz respeito à arte. Todas as modalidades eu sempre tive uma atração muito forte. E quando chegou a época de escolher profissão, eu tive um apoio muito grande do meu pai. Você já fazia arte quando criança? Já. Ou isso se manifestou depois dessa escolha profissional? Nunca fui sapeca. Sempre fui uma menina muito tranquila, mas eu sempre gostei de pintar e desenhar. Sempre fui muito chegada às artes. Eu cresci vendo minha mãe toca, minha mãe é uma artista. Minha mãe desenhava, então isso estava em casa. Meu pai escrevia, meu pai era um apaixonado por literatura, então esse meio foi o que eu fui criada. Então eu não tive nenhum tipo de dificuldade de incentivo pelos meus pais em procurar alguma coisa que me fizesse realmente, que me trouxesse realização. Mas a formação profissional ela acontece mesmo em Goiás, o início? Em Goiás. Eu me formei em Goiânia, na UFG, né, na Universidade Federal de Goiás, onde também me especializei. Eu fiz artes visuais, mas me especializei em artes plásticas, especificamente em escultura, em Goiânia ainda. E como foi selecionar essas peças para essa vernissagem, essa abertura da galeria diante desse universo do Piauí que você também conhece hoje mais profundamente? É meio que sangue, né? A gente já tem, de certa forma, uma atração muito grande porque é a mesma língua que a gente é acostumado a falar desde muito cedo. Então, quando eu conheci a Laline Mendes, eu fiquei encantada não somente com a pessoa dela, mas com o projeto tão cheio de alma que ela tinha. E ela já tinha obras já selecionadas, então eu só procurei entrar com uma técnica onde tudo aquilo que já havia já sendo buscado por ela passasse por uma seleção onde tivesse uma contextualização de cada peça, onde os ambientes, né, do espaço que ela tem disponível para poder acontecer a galeria, tivesse uma conversação, um diálogo interessante entre as obras. Então foi um compromisso assim realmente da minha parte em auxiliá-la, mostrando que nem tudo pode ficar junto. Muitas vezes o trabalho é também muito bom, mas ele tem que ter um diálogo. É uma coisa séria. O processo de curadoria... E as peças se comunicam, né, de alguma forma? Se comunicam. Apesar da separação. Apesar da separação. Justamente. Então você pode ver que aqui no espaço, que quem tiver o interesse de conhecer, que está realmente uma coisa assim fantástica, tá um trabalho realmente dignificante. E arte contemporânea, estilo mais clássico, abstrato? Tudo. Essa primeira sala você percebe que tem uma conotação completamente diferente da segunda sala, do corredor, que é uma passagem. O corredor ele tinha que ter conotação de passagem. Não só a passagem física, mas a passagem onde leva para um outro tipo de linguagem das obras. Isso da arte popular, do estênio, a arte mais clássica da Fátima, por exemplo. A Fátima, eu comento que Fátima ela está em todos os ambientes. Qualquer ambiente que você frequentar na exposição tem Fátima E ela pode Campos. ser moderna, contemporânea, ela ao se mesmo enquadra, tempo clássica, né? ela se enquadra em todos os ambientes. A Fátima ela tem uma bagagem fantástica, ela carrega
um contexto de trabalho onde eu ele acho se que nós enquadra. somos apaixonados pela figura da Fátima. Ela é a pessoa Eu morei especial, longe, eu morei longe Também 24 tem Dora. anos. Verdade. Eu morei longe 24 anos e sempre fui apaixonada pelo trabalho da Fátima Campos. Dora, que é essa artista completa, A trabalhadora, Dora é linda. com 80 anos aí produzindo. É maravilhosa. É um exemplo. Tem os talentos mais jovens. Um exemplo de mulher, um exemplo de um talento fantástico. Até hoje, com a idade que ela tem aquela necessidade de mostrar que não se deve entregar nunca. Ela é altamente produtiva. E tem também os talentos jovens, né? O Juscelino, o Geraldino, sim. o Hudson, o Evaldo, que eu não Lismar conhecia Leal, hoje, que né? é um menino super gracioso e de trabalho lindo, elaboradíssimo. Um trabalho que é dignificante, que representaria o Piauí em qualquer lugar, assim, com muita dignidade. E como foi se deparar diante desse universo, nessa retomada sua para o Piauí? Você está morando aqui agora? Estou morando aqui. Há 2 anos que eu já estou em Teresina. E que bom que a Laline te encontrou, viu? Ai, que bom que encontrei a Laline. Eu queria falar agora do seu trabalho como artista plástica. Sim. Você utiliza a madeira como principal como- matéria-prima, isso. mas já trabalhou com couro. Como é trabalhar com a madeira? Não é que é uma matéria-prima mais rústica, mais dura? Rivanildo, quando a gente simpatiza com a arte, a gente termina passando por várias etapas. Você experimenta de tudo um pouquinho. Aí o que você se identificar, você aprofunda um pouco mais. É um namoro, na verdade, né? Se você encontra a identificação, você é claro que vai investir mais naquilo dali. Então, o que aconteceu comigo? Eu passei pela pedra-sabão, eu passei pela pintura, eu passei por várias fases. Gravura, inclusive fui uma gravadora considerada boa. Tenho trabalhos como gravadora que foram muito respeitados. Cheguei a fazer exposições em Goiânia e em Tocantins mesmo como gravadora. Mas nem assim me prendeu. E quando eu busquei a assemblagem é uma técnica que alguns batizam como escultura de parede. São vários nomes porque a arte ela é assim. Ela se permite, muitas vezes, você dá o nome muitas vezes que você se identifica, né? Mas a madeira continua sendo a sua fonte de trabalho atual? E a minha fonte de trabalho atual. Porque quando eu comecei a produzir os meus trabalhos de escultura de parede, eu trabalhei muito com aço, trabalhei muito com sucata, trabalhei muito com arames, tudo que me permitia trazer leveza. Eu tinha uma necessidade muito grande desse início de fazer com que materiais rústicos nos permitissem a trazer suavidade. Porque, como eu tinha comentado antes numa conversa que eu tive contigo, que nem sempre o bruto, o rústico, ele tem que propriamente ele ser duro e rústico, ele pode também dar essa oportunidade em algo mais delicado, justamente. E esse é o papel do artista, esse né? é o Dar papel... vida a tudo isso. Transformação, né? Por sinal, você está trabalhando um novo tema para Casa Cor de Goiás. De Goiás. Esse onde você tema, já expôs anteriormente. Nesse caso, é um caso específico. A Casa Cor, quando ela acontece com um tema próprio. Todas as mostras de Casa Cor, eles especificam logo de início o tema. Você vai para a arte barroca mineira. A barroca mineira. Goiás vai apresentar esse ano o barroco mineiro. E o arquiteto Alexandre Milhomem, que é um antigo parceiro de trabalho, um arquiteto maravilhoso da nossa região. E é um trabalho que ele tem sempre uma necessidade de me buscar, porque nós temos assim uma aproximação muito grande. Aí você está em plena fase de elaboração, onde eu estou criando a minha Madonna, a minha Virgem, a minha linguagem barroca com o meu traço, que eu não posso deixar de lado, né? Tem que ter a Elsa no meio, não pode ser. Eu acho que o pintor viaja muito nesse processo. Essa viagem é longa, né, Ivanildo? Porque o barroco mineiro são mais de 500 anos, então é uma viagem bem longa. O interessante é que você também, a sua arte já viaja o mundo, né? Esteve na França, Áustria. Na Áustria. Foi através de intercâmbios de arte no Brasil. Intercâmbios de arte no Brasil, sim. Eu tive o privilégio de estar na hora certa, nos lugares certos, com pessoas certas. Então, assim, eu já tive a oportunidade de expor com pessoas, assim, fantásticas do nosso Brasil. Eu já expus com Cláudio Tosi, eu já participei de exposições com o saudoso Rubens Geschman, que a gente conhece como um dos grandes artistas brasileiros que já faleceu.
mas o trabalho dele é um trabalho altamente considerado e respeitado. Então, assim, eu tive boas oportunidades. Tive boas oportunidades de conhecer professores maravilhosos. A minha turma que eu convivi na PUC em São Paulo foi um achado, foi assim um privilégio fantástico na minha vida. Impressionante como que as coisas acontecem no momento certo e de um jeito bom de acontecer. Então eu convivi com professores, doutores, pessoas que hoje é quem ditam praticamente as regras na literatura voltada à minha área, né, de artista. Senão você está produzindo agora artigos, né, voltados para arte. Sim, eu já produzia antes. Agora eu vejo assim, conversando muito com a Laline, que é a pessoa que eu tenho convivido bem, graças a Deus, que é uma pessoa também que se interessa muito pelo assunto. Então, a curadoria é um assunto muito novo para a gente. O que é o curador? O que faz o curador? O curador só monta, ele só seleciona quadros, ele só coloca na parede? Não, é muito mais além. Tem um trabalho de pesquisa. Tem um trabalho todo de pesquisa. Né? Inclusive, isso aqui foi uma exposição coletiva onde reunimos 16 artistas. Mas a produção individual, ela exige assim, um comprometimento total do curador com o artista. É uma convivência próxima, onde você tem que entender cultura, costume, o contexto daquele trabalho, o que leva, qual é o ponto de partida que aquela pessoa está trabalhando. O público já está respondendo a esse investimento que vocês fazem no trabalho de pesquisa, da curadoria em si, não é? Sim. Está bombando aqui. Né, e a questão, no termo curadoria, o que é o curador? É o que cura. É o que sara, é o que sana, é o que muitas vezes diz, isso aqui é permitido, está dentro do teu contexto. Porque às vezes, falando agora como artista, a gente se perde um pouco nas nossas ideias. Como você falou, a gente viaja, né? Muito obrigado, Elsa, não é? Elsa. Elsa Elvas. Ok, a gente agradece essa entrevista. Bem-vinda ao Piauí, mais uma vez, sua terra. Eu que estou feliz de estar de volta na minha cidade, na minha terra. Espero que você continue produzindo e levando o nome do estado cada vez mais longe. Com certeza. E obrigada pela oportunidade. Eu acho que isso é muito importante, saber que eu posso colaborar um pouco mais com essa ideia de fortalecer a memória do nosso povo. Nós temos muita gente boa, muita gente que produz, uma produção realmente de qualidade. Então a gente teve o prazer de falar com a Elsa Elvas, ela que está retomando ao Piauí, e esse é o nosso objetivo e também o nosso compromisso de apresentar esses talentos que fazem muito pela história da arte do nosso estado. Mas você vai acompanhar também 3 artistas do Piauí por Laline Mendes, que está especialista mesmo em arte, além da arquitetura. Acompanha só com a gente. Bom, aqui a gente tem um dos artistas que estão expondo aqui na galeria, dentre os 16, para apresentar e conversar um pouco com vocês, é o Rogério Albino. Rogério Albino foi uma grata satisfação que a gente teve ao ser apresentado para ele, pelo trabalho que ele tem, que é bem diversificado. A gente vê essas telas dele aqui, que é toda brejeira, tem traços brejeiros, as cores que ele usa, a temática do que ele está trabalhando também. Esse outro trabalho dele aqui, que ele já passa um pouco da pintura, vai para a escultura também, que mexe com a arte santeira, onde a gente tem também a expressão. Um dos traços bem marcantes dele é o olhar, tanto nas telas como também na escultura do que ele está trabalhando. Um outro artista que a gente tem para apresentar para vocês hoje é Valdo Oliveira. Ele é um professor de desenho em várias universidades daqui de Teresina, muito conhecido realmente assim nesse meio. Foi, na verdade, um dos primeiros a quem eu procurei quando começou a surgir esse projeto de colocar uma exposição, a Basta Celebrar. Ele tem várias fases, e essa fase que a gente selecionou dele mostra esses bonecos, esse contorcionismo, esse jeito assim que tem um certo erotismo colocado em todas as peças dele. E você vê todo assim o trabalho, o movimento que ele consegue passar, o domínio que ele tem no traço, a escolha das cores, o equilíbrio tanto na proporção, o equilíbrio na contorção. Você vê que a peça por si só, a tela por si só, ela salta, ela fala para você. E ela passa o erotismo assim na medida certa.
uma coisa bem bacana de se ver, de você aprender e ver realmente como que surgiu o desenho dele. É como se você estivesse vendo ele desenhar quando olha para o trabalho dele. O bom do Piauí é que a gente tem tanto que apresentar e tanta gente boa. Aqui a gente está mostrando para vocês um outro artista nosso, Portelada, que também foi assim com imensa satisfação que a gente conheceu o trabalho dele. Já era conhecido de outras exposições, eu já conhecia o seu traço. A gente vê bem assim a influência dele, assim bem cubista. E o que mais me interessou no trabalho do Portelada é que cada obra dele, cada tela dele é um enredo, na verdade é uma história que alguém chegou e contando para ele sobre as lavadeiras. Então tudo que chegam para ele falam sobre uma história, sobre uma vivência, seja no interior, seja na cidade, ele retrata aquilo ali nas obras dele. Então quem conhece um pouquinho o Portelada vai encontrando em cada obra dele, em cada traço dele, do que ele está querendo, do que ele está se propondo, que são cenas rotineiras, são cenas do cotidiano, que você vê a parte de milho, você vê o caboclo derrubando um boi numa vaquejada, você vê a parte de bananeiras, você vê a Santa Ceia, assim, que é um tema também que ele explora bastante, vê a parte também de casamentos, vê a procissão do divino. Então tudo assim são cenas realmente do cotidiano, são cenas rotineiras que ele vê no dia a dia, ou de ouvir falar, ou de alguém que chega e conta uma história, e aquilo ali ele retrata. É um pintor que a gente pode dizer assim que tem uma produção incrível, já também tem uma certa idade, e ele é uma criança ao desenhar. A felicidade que ele tem e a preocupação que ele está tendo de conseguir passar o trabalho dele e conseguir deixar alguma pessoa trabalhando como ele.